Antes da gente começar a discussão do que é o cálculo integral, uma das primeiras ideias que talvez possam nos levar ao cálculo integral é a questão de área. E antigamente, na matemática grega clássica, não se media áreas por regiões poligonais, como a gente tem hoje em dia, né? Você pega, por exemplo, um quadrado, você pode usar dois triângulos. Então, você pode relacionar que se a área do quadrado é base vezes altura, se eu coloco um triângulo ali, é base vezes altura, dois triângulos é base vezes altura dividido por 2. Então, hoje a gente sabe que o produto entre o comprimento da base e a metade do comprimento da altura resulta na área de um triângulo qualquer. Você vai melhorando esse entendimento. É claro que naquela época, né, aqueles que trabalhavam com medições da Terra sabiam calcular na prática a área de regiões poligonais, né? Surgiu muito no Egito essa ideia, e na matemática pura, lá do compasso, e do lápis, e do papel, e da dedução, né? Representado muito pelo livro Elementos de Euclides, isso não acontecia. Então, para lidar com grandezas, com isso na geometria, o caminho era a comparação, né? Vou pegar aqui um exemplo. Imagine que dois filhos receberam por herança um pedaço de terra plana. Cada um deles, né, recebeu. E desejaram descobrir qual deles receberam o terreno de maior área. Por se tratar de dois terrenos planos, poligonais, o caminho seria transformá-los em quadrados equivalentes, podendo assim comparar se os dois tinham o mesmo tamanho ou tamanhos diferentes. Então você pega pequenos quadrados e vamos pegar um quadrado aqui de 1 metro por 1 metro e vamos comparar quantos quadrados de 1 metro por 1 metro cabem nesse terreno e quantos quadrados de 1 metro por 1 metro cabem neste outro, né? Então você vai comparar. Então, de uma forma bem simples aqui, você poderia fazer uma proporcionalidade, tamanhos diferentes entre eles. Então esse processo de transformar uma região poligonal em um quadrado um quadrado equivalente, né? Pegar aquilo ali, olha só. Então, eu posso transformar essa região aqui num quadrado de 3 por 4 e eu posso transformar essa outra região aqui num quadrado de 5 por 6. Pegando aquela ideia de quantos quadrados de 1 metro por 1 metro tem. Então, juntando esse número, eu teria quadrados, né? Vários tipos de quadrados. Claro que aqui é uma descrição muito, muito simples para isso, mas só para você ter uma ideia. Então, isso aí é o que a gente pode chamar de quadratura de uma região poligonal. Então, essa é a ideia. E aí a pergunta, por exemplo, do círculo, que é uma figura geométrica muito conhecida, muito utilizada, inspirou pensamentos mitológicos, mágicos, matemáticos, até hoje faz isso. Como é que a gente faria, então, a quadratura de um círculo, né? Como é que a gente poderia transformar um círculo de modo exato em um quadrado? E foi daí que surgiu, né, essa expressão, e é um dos 3 problemas clássicos dos gregos, talvez o mais fascinante até hoje. E interessante é que, com a demonstração de que a solução com régua e compasso é impossível, porque tudo era provado com régua e compasso. Quem faz curso de matemática, por exemplo, acho que até arquitetura e acho que engenharias, você tem lá o desenho técnico, né? Desenho técnico geométrico. E você trabalha muito com compasso, é bem interessante. Antigamente na escola tinha, mas foi meio que abolido isso, hoje em dia já não tem tanto na escola básica e fundamental. E, então você tem esse pensamento do desenho geométrico e a quadratura do círculo em lápis e compasso. É impossível. E daí, que a gente vai discutir hoje é a questão do cálculo integral, que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então eu já mostro para você aí a situação, né, o problema da área, que é o seguinte: você tem Então vamos agora poder visualizar um pouco o que eu discuti, né, o problema da área. Você tem aqui um retângulo, né, você poderia ter um quadrado também, e você conhece que chama isso aqui de base,
e isso aqui, né, o W de altura. Tá? Então, para eu calcular a área desta figura, eu multiplico L vezes W, ou seja, base vezes altura. Evidentemente, aqui, se você puder abstrair que isso aqui seria reto, tá? Que eu não vou conseguir fazer uma linha reta bem bacana, você teria dois triângulos, né? Triângulo 1 e triângulo 2. Ou, de outra forma, dá para se mostrar tranquilamente que você consegue transformar, olha só, deixa eu fazer aqui um truque da imaginação. Nossa, que tá meio ruim aqui, né? O truque da imaginação aqui é que eu posso transformar esse triângulo aqui num retângulo, cujo um lado seria B, o outro seria H, né? Dá para fazer isso, dá para mostrar. E aí, evidentemente, se a área completa é B vezes H, metade da área seria a área do triângulo. Então, B vezes H dividido por 2. Pois bem, então, de modo geral, generalizado, e aí a gente já sabe que qualquer triângulo, a gente, sabendo a altura e a base, a gente consegue achar a área. Uma região mais complicada, mais complexa como essa, você poderia transformar em triângulos ou quadrados, né? Daí a ideia de quadratura, em triângulos ou quadrados, e calcular estas áreas individuais e somar. E aí você teria o valor da área daquela região poligonal. E, como eu falei, vamos usar então essa ideia para um círculo. Se eu colocar num círculo, existem áreas que vão ficar descobertas. Evidentemente, eu poderia colocar outros pequenos triângulos aqui, né? Mas sempre teríamos áreas descobertas e, bom, triângulos grandes, triângulos pequenos, ficaria complicado. Eu também poderia colocar pequenos quadrados aqui também, não é isso? Um pouco maior aqui, ó. Depois eu poderia ver essa situação, quer dizer, transformar num quadrado. Ou eu poderia transformar isso na soma de 5 triângulos, resultando aqui num pentágono regular. Então, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4, triângulo 5. Ou eu poderia pegar aqui, olha só, no hexágono, eu não sei se você chama hexágono ou hexágono, então 6 triângulos. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos lados eu quisesse colocar, tá? 100 lados, 200 lados, 300 lados, 400, 500, depende da sua paciência e situação. Então, eu somando todos esses lados, o que acontece de interessante é que existe uma certa tendência a aparecer um número muito conhecido, né? E talvez você já tenha ouvido falar nele, vai aparecer o π, né? Vai aparecer o π. Bom, a gente descobriu com muito andar, vai em cima, vai embaixo, que a área de um círculo é esse número π, vezes o raio desse círculo ao quadrado, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, neste primeiro, tenho esse valor aqui, R, né? Vamos dizer que R vale 1. Então, a área vai ser 1 ao quadrado vezes π, vai aparecer o π, unidades de área. Sendo que unidade de área pode ser centímetro quadrado, pode ser metro quadrado, pode ser quilômetro ao quadrado, e assim vai. Bom, mas como é que a gente pôde chegar com essa precisão, ou razoável precisão, né? Foi com o desenvolvimento desse polígono de infinitos lados. E há uma coisa interessante, repare que esse lado, cada vez que você aumenta o número de lados, o lado ele diminui, né? Então, se eu tenho aqui esse valor L1, aqui esse L2, se eu tenho aqui vale L1, esse L2, ele é menor que L1. E o L3, que seria para o hexágono, seria menor ainda, né? E o L4, que seria para o heptágono, seria menor ainda, então, indefinidamente, até um valor muito, muito, muito pequeno, quanto maior fosse o número de lados. E aí surge, mais uma vez, a ideia do infinitésimo, né? Tendendo a zero. Assim como a gente fala isso em limites, assim como a gente fala isso em derivada, também falamos agora em integral, surgimento do infinitésimo. Quer dizer, a gente pode imaginar
um polígono de infinitos lados, em que seu lado, aqui sua base, né, do triângulo, ela é muito, muito, muito pequena, é infinitesimal, tendendo ao valor zero. Então eu teria infinitos triângulos, tendendo a infinitos triângulos, cujo valor da base tenderia a zero. Tá? Então, essa é a ideia, e a partir dessa ideia a gente vai discutir um pouco isso usando a soma de Riemann. A gente vai usar o programa GeoGebra e vamos usar na soma de Riemann para calcular a área de uma curva, de um gráfico. Porque se a gente vem lá da área de um círculo, a gente pode pensar em qualquer curva. Tá? A gente pode pensar em qualquer curva. Eu não vou chegar muito a discutir essa ideia aqui de série, porque o curso que eu ministro, esse atualmente é um curso voltado para física, então não vai aqui nas nuances disso, mas uma das coisas que se estuda, né, nessa ideia aí seria utilizar séries, né, séries numéricas, que nos ajudariam a calcular esta área. Mas não é o nosso objetivo, apenas estou citando que existe, para justamente, assim, uma questão de desapegar da consciência, na posta existe, então vamos deixar claro que essa forma de chegar nesse entendimento com séries numéricas e tudo mais, a gente utiliza, mas não é o caso aqui. Eu vou mostrar no GeoGebra como é que funciona, tá bom? Então vamos lá no GeoGebra. Bom, então estamos aqui vendo uma função y igual a x ao quadrado, e aí a gente entra com a soma de Riemann inferior. O que significa essa soma de Riemann? Nada mais é do que você utilizar retângulos para medir essas áreas. A ideia da quadratura. Quando eu dou essa entrada aqui, ó, soma de Riemann pela parte inferior, ou seja, abaixo, tá? Tentando colocar até 2 retângulos. Aí me gera esse resultado aqui, ó, 0,25. Aí deixa eu duplicar. Tá? Deixa eu duplicar aqui e eu vou colocar 3 retângulos agora. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Eu coloquei 3 retângulos. Deixa eu até mudar a cor para a gente enxergar um pouquinho diferente, né? Só para você ter ideia. Então, repara que no primeiro resultado deu 0,125. No segundo resultado deu 0,18, ou seja, a soma dessa área, desses 2 triângulos aqui, deu 0,18. Tá? Aí eu vou duplicar agora. E ao invés de colocar só 3, eu vou dar o comando aqui para colocar 30. Ó, 30. Vou dar um Enter. Agora eu tenho 30 retângulos. Tá? Deixa eu mudar a cor para você enxergar a diferenciação. Então, 30 retângulos. No primeiro resultado, vamos apagar aqui, ó. No primeiro, 0,25, repara que essa região aqui, ela não pegou, né? Não entra. Agora, no segundo resultado, deixa eu tirar, tirei a função. Tira essa e coloca essa, ó. 0,18. Então, eu calculo esse retângulo e esse. 0,18. Aqui já tem 2 retângulos. No primeiro só coube 1. Tá? Agora eu vou tirar esse e colocar 30 retângulos pequenininhos. Para que a base, né, é igual e a altura muda. Então eu vou somando os 30 retângulos. Agora vamos fazer o seguinte. E se eu colocasse 100 retângulos? Duplicar. Então vamos... Tá meio difícil mexer aqui. Vamos colocar aqui 100 retângulos. Vou tirar e deixar apenas os 100 retângulos. Então agora, ó, repara que a primeira deu 0,125, a segunda 0,18, 0,316, 0,328. Então a área desses 100 retângulos
Deu 0,328. Vamos tentar agora colocar 1000 retângulos, tá? 1000 retângulos. Então, deixa eu botar aqui. 1000 retângulos, dá o Enter. Deixa eu apagar aqui, ó. 1000 retângulos. É como se já tivesse totalmente preenchida, né? Mas se eu der um zoom, eu consigo, eu não sei se vai ter a precisão do computador. Vamos dar um zoom, tentando ver esse zoom. Olha, repara que a gente já consegue enxergar, ó. Existem pequenas regiões ainda não cobertas, mas eu já tenho aqui, ó, 0,332. Bom, aí a partir daí, deixa eu tentar colocar agora, vamos tirar aqui o do zoom, eu vou botar 100.000, tá? Vamos ver, 100.000. Aí, ó, para 100.000 parece que na resolução lá que aparecia aqui de 1000 ou 10.000, nem lembro mais, de 1000, olha só como é que fica. Agora 100.000, aí eu teria que dar um zoom muito maior, tá? Agora eu vou tirar esse zoom para você enxergar o corpo inteiro. Então eu tenho esses valores, tá? Ó, para um retângulo, tem muita área descoberta ainda. Para 2 retângulos, ficou um pouco melhor. 30, 100, 1000. Agora 100.000. 0,333, né? O valor da área, que é um cálculo de unidade de área. Vamos dizer que fosse 0 a 1 centímetro, né? Tamanho, tivesse tamanho associado aqui. Então, a área dessa curva, entre a curva e o eixo X, seria 0,333283 centímetros quadrados. Só para você ter uma ideia. Então, a soma de Riemann, que é usar a ideia desses pequenos retângulos, em que a base é a mesma e só a altura vai mudando, é justamente essa nossa forma de tentar ver isso numa base próxima lá do que a gente estava vendo com os polígonos, que é basicamente a mesma ideia, tá bom? Você pode fazer essa soma de Riemann com retângulos abaixo, ou você pode fazer essa soma de Riemann com retângulos acima, tá? A gente chama isso de soma de Riemann superior. Então, vou colocar aqui, ó, soma de Riemann superior. Então, a soma de Riemann superior, então, fazendo essa mesma ideia com a soma de Riemann superior, eu coloco o retângulo por cima. Ó, repara aqui, ó, soma de Riemann inferior. Deixa eu mudar a cor da soma de Riemann superior, para você diferenciar. Então, lá embaixo aqui, ó, só cabe 1, né? Quando a gente põe o valor 2 aqui na inferior, cabe 1. E aqui passa. Então, se aqui é 0,125 abaixo, né, do valor, a soma de Riemann superior 0,624. Agora, se eu pegar e ao invés de colocar só 2, eu colocar 20, aí dá 0,358. É acima, mas ainda próximo, né? Então, eu vou colocar aqui já 1000, né? 0,33833. Quer dizer, já se aproxima daquela inferior. Tá tendendo a aproximar, tá? Se eu colocar... Aqui foi 100.000, então 100.000. Aí, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó. Não dá nem para enxergar a diferenciação, né? Deixa eu apagar aqui essa. Então, olha só aqui, ó. Soma de Riemann inferior, soma de Riemann superior. Ó. Soma de Riemann inferior, soma de Riemann superior. Repara que os valores, eles são muito próximos, só começa a mudar a partir da sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 834, 832, a partir da sexta casa decimal há uma mudança, né? Dependendo do que você quer fazer, isso aí já é exato, né? Na engenharia civil, em algumas construções, sexta casa decimal é desprezível, não há consideração. Agora, se fosse, por exemplo, já numa quântica, né? De repente 6 casas decimais ainda é pouquinho, está muito grande ainda o erro,
tá? Então, só para você ter essa consideração. Então, essa técnica, né, de colocar retângulos abaixo ou retângulos acima é a soma de rima inferior e superior. E a partir daí, a gente pode demonstrar, pela soma de rima inferior, pela soma de rima superior, que a área no limite do número de lados tendendo ao infinito é um cálculo exato de área. Você consegue calcular exato. Claro que isso aqui é uma tendência ao infinito para a base muito pequena, tá bom? Então é isso que você tem que começar a entender o que é integral. Lá na frente, talvez você acabe esquecendo essa base aqui do problema da área, porque vão ter muitas equações, vão ter muitas aplicações de integral, você vai usar só a fórmula. Mas por trás de tudo isso está, na análise de um gráfico, de uma função, está o cálculo da área entre a curva, o eixo x e um intervalo entre 0 e 1, tá? Eu poderia colocar um intervalo entre 0 e 2. Eu poderia colocar um intervalo entre -1 e 1. Também é válido, tá bom? Também é válido essa ideia, tá? Por exemplo, aqui, olha só. Deixa eu mudar aqui para o intervalo, porque eu botei o intervalo entre 0 e 1. Mas se eu colocar o intervalo entre -1 e 1, deixa eu ver se ele aparece. Cadê? Ixi, sumiu. Acho que eu apaguei aqui. Entre -1 e 1. Pronto. Vamos colocar para o lado aqui. Então, deixa eu usar os pontos. Então você vê aqui assim, né? Deixa eu apagar a soma de rima lá geralzona e colocar só aqui, ó. Então eu posso calcular essa área daqui para cá, né? Se eu fizer isso. Então vamos lá colocar a soma de rima inferior entre -1 e 1. Entre -1 e 1. E fazer aparecer, claro. Fazer aparecer. Então tá aqui, ó. Eu estou calculando esta área, tá bom? Quando eu tendo ao infinito, eu tenho cada vez mais um valor exato. Tá? No limite em que o número de retângulos tende ao infinito, quanto muito mais retângulos, a base desse retângulo tende a um valor mínimo, tendendo ao infinitésimo, tendendo ao zero. Aí você tem o cálculo da área entre a curva e a base. Ah, mas e se for curvo dos dois lados? É possível, né? Você vai ter um encontro aí de duas funções. Essa função aqui é a função polinomial do segundo grau, mas existem outras funções polinomiais, terceiro, quarto, quinto, funções trigonométricas, senoides, cossenoides, funções logarítmicas, funções exponenciais e assim tem um monte, né? Então vamos lá continuar o nosso entendimento aqui de cálculo integral. Então, para dar uma pequena formalizada, né, você acredita que agora que você já entendeu ali a aplicação, o método dos retângulos para encontrar as áreas, uma abordagem ao problema da área, a utilização do método da exaustão de Arquimedes. Evidentemente, naquele tempo não tinha o GeoGebra para nos ajudar a fazer isso. Você tem um intervalo, você divide esse intervalo em n subintervalos iguais e em cada um deles constrói um retângulo que se estende desde o eixo x até um ponto na curva y igual a f de x, acima do subintervalo. Essa técnica se fazia com compasso, era absurdamente exaustiva, por isso que não sei se é esse o nome, exaustão por causa da quantidade, mas acho que era bem exaustivo, né? Então, quando você tendia o número de lados ao infinito, a um número muito grande, né, de retângulos, você conseguia calcular com muita aproximação a área daquela curva e, tendendo ao infinito, podemos dizer que é o cálculo exato, tá? Então, essa é a representação um pouco mais estática, né? Eu tenho aqui a curva e eu tenho dois retângulos nessa curva. Mas se eu colocar 4 retângulos, 8 retângulos, 12 retângulos, então eu vou ter... Aí você repare o seguinte, eu tenho o retângulo 1, 2, 3 até o 8, certo?
a área do retângulo 1, é esse tamanho aqui. Eu vou chamar esse tamanho aqui de ΔX. E essa posição Y aqui, que eu vou chamar, se aqui eu chamar de X1, né? Aqui é o F de X1. Aqui é o F de X1. Então, o primeiro retângulo, a área do primeiro retângulo vai ser o F de X1 vezes a base ΔX. E aí, a área do segundo retângulo vai ser a altura lá Fx2, né? Que aí já seria o Fx2, tá aqui, ó. Fx2, tá? E a base ΔX, porque todas as bases são iguais, tá bom? Então, repara para 8. Aí teria 8 parcelas dessa. Para 12, eu teria 12 parcelas dessa, tá? E se eu colocar isso tendendo ao infinito, eu posso ter a soma de todos aqueles infinitos retângulos. Então, essa ideia aí é a nossa soma de Riemann. Pode ser por baixo ou por cima, ou seja, não ultrapassando, né? Ou ultrapassando. Aí depende muito do que você deseja. Existe outra técnica colocando o ponto médio. Você faz isso em relação ao ponto médio, que vai dar na mesma ideia. E tudo isso você representa como sendo o somatório, né? Esse sigma aqui maiúsculo é o somatório daquela altura. Isso aqui, lembra, ó, isso aqui é a altura e isso aqui é a base, tá? Então você tem base vezes altura, quando você tende do 1 até o n. Quando o n tende ao infinito, é o que eu estou tentando colocar na sua cabeça, repetindo várias vezes, você tem o cálculo exato da área. Exato no sentido aqui dessa demonstração, ou pelo menos dessa amostra aqui, do que seria a tendência ao infinito, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui um outro exemplo para você ver isso em outro tipo de função. Ó. Estime, aí no caso eu não vou usar o GeoGebra para nos ajudar e calcular, tá? Estime a área sobre o gráfico f de x cosseno de x, quando x é 0 até x igual a π sobre 2, tá? X é 0 até x igual a π sobre 2. Vamos lá fazer essa história. Bom, fazendo então aqui a função f de x igual a cosseno x, usando a integral, aliás, ainda não é integral, né? Usando a soma de Riemann inferior, né? Eu chego ao valor a f de x entre 0 e π sobre 2, colocando dois retângulos, né, na parte inferior. Aí, no caso, ele não cabe 2, ele cabe só 1. Então, dá 0,55536. Se eu colocar 2, tomando por cima, né, soma de Riemann superior, o que eu tenho aqui? Eu tenho que dar 1,34, tá bom? Então, deixa eu copiar e colocar 100. Já fica 0,992. Eu copiei pela parte de baixo. Agora eu vou copiar pela parte de cima, tá? Vou colocar 100 também. Então, olha só. Dá 0,992 por baixo e 1,007 por cima. Então, deixa eu copiar agora, duplicar, e vou colocar aqui, ao invés de 100, vamos logo aquele exagero lá, né? Já coloquei aqui bastante, 100 mil, dá 0,99999, tá. Vamos agora fazer a cópia da soma de Riemann superior. E também fazer 100, 2, 100 mil. Ó, dá 1,000, está diminuindo. Repara que quanto mais eu aumento, mais próximo de 1 está chegando. O que é que eu posso entender? Que no limite de infinitos retângulos, eu posso identificar aí que provavelmente vai valer 1. Tá? Provavelmente vai valer 1. Se eu aumentar aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei nem quantos total, ó. Fica próximo de 1. Aqui também, ó. Vou botar um monte de zero aqui. Opa. Eu consigo?
Tá meio travoso aqui o computador, mas ó, tô colocando aqui muitos zeros, tá? Ó, aí ele nem mudou tanto. Mas olha o tanto de... Até coloquei um 483 aqui, mas olha só, tá? Então, aqui talvez nem mude muito, mas por cima e por baixo, então eu posso ter aí uma tendência quando chega para infinito, é que vá chegar próximo de 1, ou vai ser 1, né? Por cima e por baixo, que a gente chama. Então, a gente não está nem estimando aqui, quer dizer, está estimando, não está calculando, né, usando as regras, mas você já tem uma ideia. Então, eu deixo para você utilizar isso para raiz de x, para 1 mais x quadrado. E usando as extremidades esquerdas, também é possível aqui no GeoGebra, tá? Você tem aqui, olha, coloca aqui, ó, soma de rima, aí está aqui, ó, à esquerda. Tá bom? Você também pode testar usando aqui essa função, certo? Soma de rima à esquerda, usando as extremidades esquerdas, pegando a altura à esquerda do retângulo que você usa. Mas eu espero que você tenha compreendido aí essa história toda, tá? Bom, a segunda parte, e aí é uma parte que a gente vai deixar para a aula seguinte, que já está ficando muito grande essa aula, né? Então, a aula de introdução, vou dividir em 2 aulas. Vou comentar sobre modelagem matemática e a gente vai falar de velocidade, problema da distância, que é parecido, né? Eu tenho a descrição em tabelas, transformo em gráficos, e a partir daí eu tenho a velocidade e quero saber da distância percorrida. A gente comentou isso na derivada, a gente volta agora aqui pela integral, tá bom? Então, até a próxima aula e acompanhe aí esse curso de cálculo integral. Até mais!